Olá, eu sou o Dr. Anderson Dias Anso, estou aqui mais uma vez para apresentar o programa Voz de Axé e hoje trarei o sacerdote do Ilê Axé Ojuairá, Babatales Jairá. Vem comigo? Babatales, a sua bênção, o meu muito obrigado, a minha eterna gratidão por ter vindo até aqui nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, a Irá nos abençoe sempre, a bênção, Pai. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, até pelo carinho que o Senhor tem tido com os sacerdotes do Candomblé, né? De estar se preocupando em dar voz a essa nossa comunidade que é tão grande no país e que sim, precisamos de pessoas com a sua representatividade, com o seu engajamento, para que a gente possa cada vez mais nos dar as mãos e fazer com que a nossa religião seja vista, né? Babá, a primeira pergunta que eu sempre faço aqui e que todos esperam ansiosamente por essa pergunta: quem é o Babatales Jairá? É muito difícil a gente conseguir falar na terceira pessoa, sendo que estamos falando de nós mesmos, né? Mas o Babatales é uma pessoa apaixonada pela vida. Eu sou uma pessoa que eu sou muito envolvido emocionalmente com tudo aquilo que eu faço, tanto dentro quanto fora da religião. Mas acima de tudo, como estamos falando do Babatales, o Babatales é uma pessoa apaixonada pela casa de Candomblé, pelo Axé Ojuairá. Sou apaixonadíssimo pelos meus filhos, apaixonadíssimo por essa nossa cultura e principalmente, Pai, apaixonado pelo Orixá. Então eu não meço esforços para fazer nada quando se trata de Orixá. Axé. Como se deu sua trajetória até o senhor adentrar o Candomblé, o senhor conhecer Orixá, Caboclo? Não sei exatamente se o senhor tem essas energias de Caboclo, Exu, né? Geralmente muitas pessoas têm, mas como se deu o início da sua trajetória dentro da espiritualidade? A minha avó, após o falecimento do meu avô faleceu em 70, 71, e minha avó se viu com 5 filhas mulheres, um filho homem e um sobrinho para criar. E minha avó se sentiu muito perdida. E aí, minha tia Silvana, de Nanã, que é Ibome já hoje em dia, ouviu meu pai de santo no rádio, que naquela época meu pai de santo fazia programa de rádio, né? Televisão não era uma coisa tão aberta assim para Candomblé. E aí, minha tia Silvana ouviu meu pai de santo no rádio, e ali ela marcou uma consulta para minha avó. Minha avó sempre foi muito simpatizante das religiões de matriz africana. E nessa consulta com meu pai de santo descreveu todo o momento que minha avó estava passando. E aí, a partir dali, minha avó começou um laço religioso com meu pai de santo, né? E aí, um ano depois, ela foi suspensa, confirmada EQED, de Logun Edé, né? Eu sou filho do pai Walter de Logun Edé. Sou a terceira geração da minha família iniciada por ele, né? Minha avó foi a primeira geração, depois todas as minhas tias fizeram santo com ele. Meu pai carnal, minha mãe. Meu pai fez santo em 89, fez Omolu com ele. Minha mãe fez Oiá em 90, com meu pai de santo. E a partir daí veio a continuação da família, a terceira geração, iniciada por ele, que começou comigo. Eu sou o primeiro da terceira geração iniciado pelas mãos dele. E eu sempre fui apaixonado por Candomblé, sempre, desde pequeno. Eu, com 5 anos, eu tenho 2 tias, minha tia Soraya e minha tia Sueli, que sempre frequentaram muito Candomblé, gostavam muito. Minha mãe sempre foi muito mais ligada ao trabalho, como até hoje. Minha mãe é uma pessoa que, mesmo ela não precisando, mas ela trabalha de domingo a domingo. Então minha mãe sempre foi muito focada no trabalho. E minhas tias, como tinham ali aquela folguinha de final de semana, minha mãe trabalhando, minhas tias me pegavam e me levavam para Candomblé junto com elas, eu pequenininho. E aí, a partir daí, eu comecei a tomar amor por Candomblé
E aí fui aprendendo com 5 anos, aprendi meu primeiro satsang com 5 anos, que eu sempre conto isso em rede social. Aprendi meu primeiro satsang e a partir daí foi. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais, vivendo, convivendo na casa de candomblé. Sempre adorei muito cozinha de candomblé, porque eu digo, pai, candomblé, ele começa na cozinha. A partir do momento que você está ali ministrando aqueles alimentos para o orixá, todos aqueles preparos para o início do ritual, ali a gente já tem a presença de orixá. E a partir disso daí eu fui gostando de participar do pré, né? Do pré-ritual, do pré-candomblé. Conhecer antes o por trás das cortinas. Exato. Né? E aí minha avó sempre foi muito séria, minha avó sempre foi muito rígida. E aí eu falava, minha avó pegava, eu tinha 10 anos, nunca vou esquecer disso. Eu falei, vó, eu quero aprender a enrolar, a caçar. E minha avó nunca foi minha avó não é aquelas pessoas que ela não dá oportunidade, né? Só que se você quer, você vai aprender a fazer bem feito. E aí ali eu coloquei aquela massa na folha de banana. E aí eu enrolei a primeira vez. E o meu caçar ficou uma tragédia de horroroso, minha gente. E eu nunca esqueço isso. E minha avó me sentou no fundo daquela casa. A tarde inteira eu fiquei para conseguir enrolar um acaçá. Mas aprendeu? Aprendi. Minha avó falava isso. Para você ser de candomblé, você tem que saber fazer um acaçá. O acaçá é o nosso corpo diante do orixá. Então, se você não sabe fazer um acaçá, você não serve para candomblé. Era o que minha avó dizia, né? Hoje e não dizia errado, né, papai? Pois é. Mas hoje em dia os tempos também mudaram bastante. Hoje em dia tem outras coisas que a gente já aprendendo por aí. Mas aí minha avó me ensinou não só a fazer acaçá, como comida de santo. Minha avó sempre se preocupou em ensinar não só a mim, como a todas as minhas tias. E minha avó é muito esmerosa. Então, por exemplo, a tigela para você arriar o moloco no pé de Oxum, ela não pode estar com rebarba de dendê. Você tem que limpar. E ela sempre fala isso. Você não gosta de ver um prato bonito à sua mesa? Não aguça a sua fome? Não te desperta a vontade de comer? Então por que é que pro orixá vai de qualquer jeito? Sim. E aí eu peguei essa coisa da minha avó, que eu digo que até é uma frescura minha hoje em dia. Se eu ver no Ojuairá uma tigela que esteja com essa rebarba de dendê, eu não sou aqueles paisanos que eu gosto de ficar brigando, dizendo, mas eu tenho o toque de ir lá, pegar um paninho, um murinho, qualquer coisa, um algodão, ir lá e limpar a tal da rebarba da tigela. E com isso, eu fui começando até que minha mãe sempre foi muito... Até porque quem quer fazer perfeito também tem que saber fazer. Não adianta a gente só querer mandar. A gente, para mandar, tem que saber fazer. E, na verdade, não existe esse mandar dentro do candomblé. Existe o pedir, porque por trás do pedido existe o ser humano. Exato. Né? Eu acho que... Estávamos falando disso até agora há pouco, né? Porque já mudou. Mas acho que a gente vai até voltar nesse assunto, né? Vamos voltar, só acabar o Baitares que a gente já vai entrar. A conversa hoje aqui é longa, né? Que a gente tem assunto. Um pouquinho. E aí o que aconteceu? Minha mãe sempre foi muito contra iniciar eu e minha irmã antes de nós termos maioridade e discernimento para decidir a nossa religião, né? E aí todo mundo, eu com 5, com 7, com 10, vendo que eu gostava muito de candomblé, não, vamos fazer o santo do Tales, isso, aquilo. E minha mãe não, meus filhos vão fazer santo quando eles tiverem a certeza do que eles querem para a religiosidade deles. Mesmo ela e meu pai sendo feitos já. E aí, quando eu terminei o colegial, com 17 anos, minha mãe me chamou e falou, agora chegou a hora de você fazer santo, se você quiser. E aí, a partir dali, de 17 para 18 anos, eu me iniciei. E aí fiz o santo, e aí a partir dali eu já era muito envolvido no candomblé, né? Mas eu senti que ali começou um novo destino, um novo rumo na minha vida, né? E meu pai de santo sempre foi uma pessoa muito amorosa, nunca vi meu pai de santo dar um grito, nunca vi meu pai de santo ser grosseiro com ninguém. E o pai Walter sempre chamava minha mãe e falava, seu filho vai ser babalorixá. E minha mãe, ela tem a cabeça muito aberta, né? Ela sempre disse isso, pai, a única coisa que eu quero é que o Tales estude, que o Tales conheça, sim, outras coisas no mundo, que o Tales viaje muito, e tudo isso eu fiz. Mas chegou o momento que eu decidi parar com tudo isso, colocar de lado, não é novidade para ninguém, eu tenho sim uma profissão, eu sou agente de viagens, mas chegou o momento em que o meu amor pelo orixá e o destino se encarregou com que as pedras se movimentassem para que eu estivesse hoje aonde eu estou, que é liderando o Ojuairá.
E assim foi se construindo. Se eu dissesse que foi uma coisa que eu lutei, busquei, sim, foi uma coisa que eu lutei, porque o senhor é babalorixá, o senhor sabe, você edificar uma casa de candomblé não é fácil, Sim. né? Mas se eu disser que foi algo que eu fui programando para que acontecesse, é mentira. As coisas foram acontecendo e quando eu vi, eu estava cuidando de gente, passando ebó, jogando búzio. Tinha pavor de pensar em dar um bori em alguém. Nossa, quando a Maiana falou para mim, faça seu bori que você tem capacidade. Falei, não tenho. Não tenho. Se tem uma coisa que eu não tenho na minha vida é capacidade para dar um bori em ninguém. E ela, faça, meu filho. Você nasceu para isso. O primeiro bori, eu sempre conto pra todo mundo, pai, foi uma tragédia meu primeiro bori. Porque eu mais fiquei nervoso por minha causa do que por causa da pessoa que estava tomando bori, né? Que eu não tinha casa de candomblé ainda, o bori foi na minha casa, eu desmontei meu escritório que eu tinha em casa para poder fazer o bori da menina que estava precisando. E isso que eu relutei muito, que eu barganhava no jogo, né? Eu jogava, comecei a jogar para as pessoas, cobrava R$30 no começo. Primeiro eu jogava de graça. Aí a mãe de santo falou para mim, comece a cobrar que a gente não joga de graça. Porque eu só jogava para os meus amigos. Sim. A mãe de santo falou, não jogue de graça, cobre. Comecei a falar, tá bom, vou cobrar R$30. Cobrava R$30 no jogo, aí foi, o povo precisava tomar um ebó, fazer alguma coisa. Eu até fazia o ebó. Uma vez o jogo pediu pra mim dar um bori, num fulano. Eu falei, não, bori não dou de jeito nenhum. E eu comecei nessa coisa de barganhar com o jogo. Dou o bori, não dou o bori, o jogo naquela coisa, não tem que dar. Consegui achar um meio, dar um obi d'água na cabeça da pessoa. Dei o obi d'água na pessoa, resolveu. E aí eu comecei, todo mundo que o jogo pediu um bori, eu dava um obi d'água na pessoa. E aí um obi, até o dia que no bori de Fernandinha, de Oxum, o jogo falou, agora é bori. Eu falei, não, a gente já tem um trato, um agora obi d'água. É de verdade. Não, é bori. Quando eu vi que eu tinha que fazer esse bori, e minha avó não concordava comigo ser babalorixá. E aí eu liguei pra minha avó, eu tenho que dar um bori. Você tá maluco? Você vai botar a mão na cabeça de gente? Imagina, é uma responsabilidade absurda. E não sei o que, você vai se comprometer com o destino da pessoa. Vó, mas o jogo, liguei pra mãe de santo. Falei, e agora? Vou trazer a mãe de santo pra dar um bori, é uma afronta, né? O que eu vou fazer? Liguei pras minhas tias todas feitas de santo. Falei, tia, tô com uma situação assim, você vem pra me ajudar? E aí minha tia Celinha de Oxum foi pra me ajudar no bori. Ela, Dona Eliana de Inhansã, uma senhora muito antiga de santo que tem aqui em São Paulo, mãe Eliana de Inhansã. Tá bom, arrumei o bori todo, fiz aqueles ebós bem arrumados, ebó tudo bem ajeitadinho, dei comida a Exu. Na hora do bori, quando eu me vi com aquele pombo na mão, pai Anderson, eu não sabia o que eu fazia. A minha cabeça deu um branco para começo de conversa. Eu não sabia se eu pegava tigela, obi, pombo, o que eu fazia naquela hora. E minha tia foi tão humana e tão mãe naquele momento, que minha tia me deixou à vontade. Ela não ficou me dizendo, faça assim, faça isso, faça aquilo. Meu filho, vai fazendo o que tá certo, vai filho, tá bonito. E aí eu fui fazendo, fui ficando à vontade. Eu sei que eu pedia mais por mim no bori do que pela consulente. Do que pela menina. E eu pedindo, pelo amor de Deus, orixá, não deixa com que dê nada errado, porque se der errado esse bori dessa menina, eu vou me sentir responsável, culpado. O bori da menina deu tão certo que ela saiu do hospital que ela estava trabalhando, ela montou uma empresa para ela, tem a empresa até hoje. E é assim, aquele bori não foi porque foi bom, não, foi por misericórdia de orixá. O orixá teve misericórdia de mim e dela, entendeu? Mas e aí começou a vir gente. Eu dei o primeiro bori, aí o negócio destampou. Aí o negócio era só bori, já não era mais obi d'água. Gente do céu, aí começou a vir gente pra tomar bori, eu falei, gente, mas não era esse tanto de bori. E aí começou, bori, aí começou a vir gente feita de santo me procurar. Falei, não, como que eu vou cuidar de alguém feito de santo? Imagina, eu não quero essa vida, não vou ser pai de santo, imagina, como é que eu tenho minha empresa, meu trabalho, eu vou fazer... E começou a vir gente feita de santo pra eu cuidar, e aquela coisa, e aí eu fui fazendo um ebó, fui fazendo isso, fui fazendo aquilo. E aí, eu já contei muito isso em rede social. Eu sempre tive os orixás da minha família, depois de um certo tempo, os orixás da minha família foram todos para minha casa, né? Porque aconteceram uma série de fatores, o meu pai de santo tomou um outro destino, né? Em relação à casa, ele tomou uma decisão em relação à nossa casa de candomblé, e aí nós levamos os orixás para as nossas casas. Aí... essa coisa de os orixás de todo mundo estarem em casa comigo, e aí, um belo dia, o jogo determinou que eu desse comida a Ogum e a Oxóssi, né?
E aí eu falei... Que era das suas tias. Que era da minha família ainda, não era nem das minhas tias. Já eram orixás que, se eu não me engano, ou era da minha avó. Acho que era algum orixá. Não, eu tenho um tio que é falecido e que o santo dele tava com a gente também. Eu não lembro qual Oxóssi foi, eu sei que tem mais de um Oxóssi em casa. E aí o jogo determinou que eu desse comida para esse Oxóssi, para esse Ogum. Falei, como que eu vou fazer um orô ainda, gente? Pelo amor de Deus. Já não bastava o tal do bori, agora já deu o bori, agora já tá pedindo para eu dar comida pro santo. Eu não vou fazer nada disso. Liguei para minha avó e falei para minha avó o que estava acontecendo. E aí minha avó me falou, faça, e eu vou para te ajudar. Quando minha avó disse isso, aquilo para mim foi o mundo, foi o céu. Eu falei, gente, minha avó, se ela tá vindo é porque ela tá começando. Porque no bori ela já não queria, né? Ela não aceitava. E aí minha avó foi para esse orô. E aí arrumei o orô, aquela coisa toda. E meu irmão Bruno de Omolu, que o pai Bruno de Omolu que você conhece, foi também para me ajudar. Não consigo fazer nada sozinho. Essa coisa de eu adoro ter uma pessoa, uma testemunha, uma pessoa junto. Adoro. Aí tá bom. Aí meu irmão Bruno foi para me ajudar. Tô lá fazendo o orô. Chegou o santo daquelas pessoas que já eram feitas, que estavam se cuidando comigo. E eu olhei assim, e era um corredorzinho fino, estreito, pequenininho. E eu olhei, eu falei, agora o que será que vai ser? Esses orixás nessa casa, que eles não têm espaço para dar um gincá direito, coitadinho, o santo, tudo espremidinho, apertadinho, eles tudo com a mãozinha assim. E aí, a minha decepção ficou nítida no meu rosto. Eu sou uma pessoa muito, muito expansiva. Então, assim, se eu estiver bem, você vai perceber que eu estou bem. Se eu não estiver bem, você vê também no meu rosto, que ou eu tô chateado, ou eu tô bravo. A minha feição, ela diz tudo. E aí, eu fiquei chateado de ver aqueles orixás ali sem espaço. E eu me senti muito mal, muito. Eu falei, gente, não é possível que eu não tenha competência para ter um espaço para cuidar desses orixás. Mas eu pensei comigo e fiquei quieto. E meu irmão de santo olhou aquela cena e ele viu a cara de decepção que eu fiquei de ver aqueles orixás assim. E a gente, acho que isso é meio coisa de família, né? Porque a gente vai conversando. Muitas pessoas ajoelham, conversam com o Ibá ali quietinho, tudo mais, ou senão no pensamento. A gente fala mesmo, entendeu? E aí, meu irmão Bruno olhou para o Ibá de Ogum e de Oxóssi, olhou para os meninos e falou, olha, Ogum, se for o destino do meu irmão de santo, que o senhor mesmo dê a casa dele, para os filhos dele não ficarem apertados desse jeito que estão, viu? Eu não quero ver meu irmão chateado nem triste porque não tem a casa de cano. Ele fez um discurso lá com o santo, parecia que tava brigando e eu dizendo, estamos dando comida pro orixá e ele tá brigando com o santo, gente. E tá bom. E aí minha avó balançou a cabeça e disse, é no tempo de Oxóssi, é o tempo que ele quiser. Isso foi em dezembro, em maio eu tava no Ojuairá. Com esses mesmos filhos de santo, o Ojuairá é grande e não tinha nada, eu não tinha tabaco, eu não tinha nada. Entendeu? Eu tinha os ibás do santo e minha mudança. Mas o senhor tinha o melhor. A fé, que é muito importante. Nossa, o começo do Ojuairá foi complicado, foi difícil, porque no começo mudei eu e os ibás para lá para dentro. A gente tinha um fogão de 4 bocas para fazer comida para a gente e para o santo. E aí também o dia que o orixá foi para lá, que os ibás foram todos para lá, aí dei ossé em todos os orixás e tudo mais. E aí eu falei, hoje eu vou botar uma mesa em agradecimento e comida seca de Ogum Oxalá, num fogão de 4 bocas. E aí a gente ficou ali fazendo aquelas comidas secas. Virou quase 2 dias. Catando milho, escolhendo canjica, foi uma coisa, mas fizemos nossa mesa. E chegou o momento que tá o Ojuairá aí se construindo, se edificando, porque a gente não faz uma casa de candomblé do dia pra noite. Sim. Né? Eu acho que eu vou morrer, ainda vai ter coisa para fazer naquela casa, mas já mudou muito desde quando eu cheguei lá, há 2 anos atrás, né? E tá aí a história do Babatales continuando, caminhando. Eu digo sempre, eu sou pequenininho diante de tantos grandes que nós temos no candomblé do Brasil, mas eu tenho grandes espelhos dentro do candomblé, né? E esses espelhos e a minha fé no orixá é que não me deixam desistir. Axé. Você acha que foi muito difícil para o senhor abdicar de uma vida inteira para dirigir uma casa de axé, para ser do orixá? Olha, pai, eu vou dizer uma coisa para o senhor. E isso eu digo lá em casa. Quando eu decidi
assumir essa responsabilidade no meu peito. Como eu disse no começo, eu sou muito intenso em tudo. Então tudo que eu faço eu gosto de fazer próximo do bem feito, da perfeição, porque sempre fica alguma coisinha pra gente fazer, pra arrumar, Sim. né? Sempre tem um pelinho pra gente cortar. Mas eu me esforço muito para dentro da minha concepção eu fazer da melhor maneira. Então, quando eu decidi enfrentar e assumir a responsabilidade do sacerdócio, eu entendi que tudo que eu já tinha vivido na minha vida serviu para mim, me fez feliz daquela maneira, naquele momento, mas que hoje a minha felicidade teria outros rumos. Eu não considero que eu abdiquei de uma vida. Na verdade, eu entendo que eu transformei a minha vida para que eu coubesse num novo momento que o mundo, que o Olorum, que Ledumare estavam me dando, que era assumir o sacerdócio. Então eu posso dizer hoje com convicção, eu amo o que eu faço. Eu trabalho muito mais hoje em dia, porque ser sacerdote, ser pai de santo, a gente trabalha de domingo a domingo, o senhor sabe disso. Mas eu trabalho feliz. A gente fica cansado. Não tem melhor coisa do que você fazer o que você ama fazer. Exatamente. A gente trabalha cansado, a gente tem sono, a gente fica com fome, porque às vezes a gente não tem tempo de comer. Tudo acontece. Mas a hora que eu estou diante ali daqueles orixás, daquela comunidade, e eu vejo as coisas acontecendo, eu sinto, não é nem que eu digo para mim, eu sinto, eu estou exatamente onde eu queria estar. Então não tem preço, então eu não sinto aquela ausência de eu abri mão de uma vida, por que eu fiz isso? Não, eu sinto que até uma constatação que eu fiz há um tempo atrás, e eu descobri que eu tinha agência de viagens, tenho até hoje, né? Mas hoje em dia a minha atenção é muito menor para a agência do que era antes. E eu descobri que eu trabalhava com o turismo por dinheiro. E que eu fazia o que eu fazia no turismo por dinheiro. Hoje em dia, a minha rentabilidade no turismo é muito menor e tudo mais, porém, estar à frente do Ojuairá é por amor. E eu sim descobri que é muito mais gostoso você fazer algo que seja legítimo e por amor do que apenas pelo dinheiro. Até porque não há dinheiro que compre a felicidade, né, Babá? Não tem. Eu, quando eu tô ali na hora de um orô, eu sou suspeito para falar. Eu gosto do candomblé, eu acho bonito. Mas o orô, para mim, é a hora mais vibrante. A hora que você tá ali com aqueles orixás, naquele momento, para mim é a hora que eu tenho a certeza de que todas aquelas energias estão ali nos abençoando, nos agraciando com a presença deles, né? Então, quando eu tô ali no momento de um orô e que eu vejo tudo aquilo, eu me emociono muito com o orixá, muito. Então eu vejo aqueles orixás todos ali, aqueles filhos de santo, eu não consigo dizer nada do que muito obrigado. Até porque não há melhor coisa na vida do que a palavra de orixá. Né? E quando o orixá agradece você por tudo aquilo que você está fazendo, eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague. E nem sempre a gente vai ouvir do orixá aquilo que nós queremos. Sim. Né? A gente tem que compreender isso. É importante a gente compreender que hoje a gente não entende o que o orixá está querendo nos dizer. Mas depois que tudo acontece, depois que essa água rola essas pedras, depois que o rio toma o curso dele, é que a gente vai entender o que o orixá queria nos dizer. E aí você consegue compreender. Porque é do ser humano, é normal do ser humano isso. O ser humano não conseguir aceitar um desígnio que vá contra ao que ele tinha em mente. Sim. Né? Mas depois, quando as coisas acontecem e que o rio dá essa volta para chegar no mesmo ponto, evitando com que você tenha um sofrimento, aí você entende o que o orixá estava querendo dizer. Até porque, na verdade, às vezes o próprio orixá ele fala por parábolas. Ele te fala uma coisa hoje que daqui 5 anos você vai entender o que aquele orixá te falou lá atrás. E às vezes, naquele momento, vai até machucar. Mas o orixá ele nunca vai querer o seu mal. Babá, usando esse ensejo, como o senhor vê o ser humano? Eu não estou falando do Iaô,
né, o ebome, como o senhor vê o ser humano dentro do candomblé? O ser humano dentro do candomblé, eu poderia usar várias coisas positivas e também várias coisas negativas para deturpar ou para construir a imagem do ser humano dentro do candomblé. Mas eu vou resumir tudo isso em poucas palavras. Se não fosse o ser humano dentro do candomblé, nós não teríamos essa nossa religião hoje. Então, não tem como nós praticarmos uma religião se nós não tivermos pessoas. E ter pessoas dentro de uma casa de candomblé engloba os defeitos, engloba as qualidades, engloba você perdoar quando a pessoa erra, engloba você corrigir quando a pessoa erra, engloba você aplaudir quando a pessoa acerta, engloba você comprar o pacote todo. E eu vejo muito que hoje em dia as casas de candomblé, elas estão mudando o pensamento delas, né? Até por essa questão de os jovens estarem tendo uma visibilidade muito maior dentro do candomblé, e visibilidade que eu falo não só como sacerdotes, como filhos de santo também. Sim. Entendeu? Como iaôs, como ebomes, eu vejo muitos iaôs com diversos programas dentro do candomblé, não programas midiáticos, nada, com programas de ajuda, de programas sociais, estão fazendo ações e tudo mais, e pessoas que dentro da casa de candomblé ainda estão aprendendo muito. Mas eu vejo o ser humano como um pacote que a gente tem que comprar ele e ter fé. E às vezes os babalorixás e alorixás, eles não têm a paciência ou a compreensão de entender que o ser humano, ele é feito de defeitos e qualidades. Até porque isso é a dualidade do mundo, é o equilíbrio, sim, né? Tudo no mundo tem a sua versão boa e a sua versão ruim. É o yin e o yang, né? Tem o bem e o mal, e que gera o equilíbrio. Então, se eu só pudesse ter dentro da minha casa de candomblé seres humanos que fossem perfeitos e que não cometessem erros, eu não precisava ser líder de uma comunidade. Porque com aquela comunidade eu estou aprendendo. E muitas pessoas às vezes não têm essa consciência, muitos líderes religiosos não têm essa consciência. Eles acham que porque eles são líderes, eles são a perfeição de dentro da casa de candomblé, e os filhos de santo têm que seguir ele, e em momento nenhum ele pode ser contestado, ou ele pode ser interpelado por algo, entendeu? Claro que sempre com muito respeito, porque ele é o Oloriebé de uma comunidade, mas eles não entendem, alguns líderes religiosos, o papel deles na vida de cada um, que é o somar, é o ajudar, é o contribuir, é o edificar, porque o ser humano a gente edifica também, e também o aprender. Porque os filhos de santo também, em diversos momentos, eles nos ensinam muitas coisas, e que a gente não vai usar somente dentro do candomblé, a gente vai usar na vida. Então o ser humano dentro do candomblé, depois do orixá, é um dos maiores ouros que nós podemos ter dentro da religião. Quem tiver os seus filhos de santo, eu sempre recomendo isso, valorize. Valorize os seus filhos de santo, os com defeitos também, principalmente os com defeitos. Porque aqueles que você conseguir edificar e ajudar a pessoa a ser cada vez melhor, são aquelas pessoas que serão eternamente gratas por você. Mesmo que um dia... Gratidão não é um contrato que as pessoas pensam que gratidão de um filho de santo é ele assinar um contrato vitalício com a casa de candomblé. Às vezes a sua missão com aquele filho de santo não é ele estar dentro da sua casa de candomblé para o resto da vida. Você tinha uma missão até determinado momento. A partir do momento que você cumpriu sua missão, às vezes aquela pessoa tem que seguir o caminho dela para cumprir uma outra missão, sim, ou ajudar uma outra pessoa a cumprir uma outra missão, e que ali dentro da sua casa de candomblé acabou. E as pessoas não entendem. As pessoas, infelizmente, dentro do candomblé, elas não sabem encerrar um ciclo sem romper. É verdade. Eu tenho gratidão por pessoas que hoje eu não tenho contato, mas sou grato pelo que houve lá atrás. Então eu acho que isso é muito importante, né, Babá? É muito importante você ter a gratidão, você ter o respeito pela história, você entender que a finalização de um ciclo é única e exclusivamente a finalização de um ciclo.
Não significa que você tem que ter inimizade por um filho de santo, não significa que você tem que ter ódio, que você tem que estar, sei lá que horas da madrugada acendendo uma vela preta de ponta cabeça em nome da pessoa. Não significa nada disso. Entenda, a pessoa só está onde o orixá dela permite que ela está. Exatamente. E o seu também. Se aquele filho de santo não está mais na sua casa ou decidiu tomar um outro rumo, é porque assim quis o orixá dele, assim quis o orixá dessa pessoa, e a gente tem que respeitar. E eu vejo que as pessoas hoje em dia elas têm dificuldade com entender a finalização do ciclo e do processo, né? E eu falo isso por mim também, porque eu também já tive pessoas que chegaram, já tive pessoas que saíram do Ojuairá. Mas nem por isso eu desejo mal, nem por isso são pessoas que, se eu encontrar, eu não dou um bom dia, eu não pergunto como está a pessoa, como está a vida, eu não dou um abraço. Pelo contrário, aquela pessoa em algum momento ela fez parte da minha vida. Mas como o senhor mesmo falou, nem todo mundo sabe encerrar o ciclo, né, de forma coerente. Né? Porque, infelizmente, Babá, a gente sabe que as pessoas elas não contam como entraram. Elas contam como saíram. E 90% nem sempre é daquele jeito, porque nunca conta a história verdadeira. Né? E isso não é só, o senhor entrou num ponto que eu acho interessante, porque parece que eu só estou falando dos sacerdotes, mas eu falo dos filhos também, né? Dos omon-orixás, que também saem das casas de candomblé e não são gratos àquele axé que serviu para algum momento para mudar a energia dela, para mudar o Odu, para mudar o caminho daquela pessoa, aquele axé que serviu para estender a mão no momento de dificuldade, aquele axé que não serviu para nada, serviu apenas para servir um copo d'água para a pessoa, entendeu? Em todos os momentos, em algum segundo da sua vida, aquele chão lhe serviu. E você sair e você não ter essa gratidão, também é você não evoluir no processo. Então serve tanto para sacerdote, quanto para um orixá, quanto para os filhos de santo. Para um todo, serve para a sociedade esse pensamento. Porque existe esse ciclo não só dentro da casa do candomblé, mas também muito presente na casa do candomblé. Exemplo, vai ter pessoas que vai entrar na sua casa, vai passar a dar um oi e vai embora. Vai ter gente que vai entrar na sua casa, vai somar em algo e depois também vai embora. Como vai ter gente que vai entrar na sua casa, vai somar e vai ficar para uma vida inteira. Uma descendência, porque a gente tem exemplos aí de pessoas, de casas de candomblé, onde tem gerações que permanecem ali. Exemplo da sua própria família. O senhor acha que falta essa fidelidade à casa do candomblé, ao sacerdote? O senhor acha que falta isso no candomblé? Acho que falta. Eu acho que isso começa principalmente estabelecido quando um sacerdote, qualquer pessoa que já foi jogar comigo, pode dizer, que estiver até assistindo esse vídeo, pode dizer se algum dia na mesa de jogo eu falei que o orixá dela estava feito errado, que ela tinha que ter tomado tal ebó e ela não tomou, que a casa, o pai de santo, a mãe de santo dela fez isso. Eu não falo isso, porque a partir do momento que eu ataco o meu irmão de fé, que é o outro babalorixá, outro yalorixá, eu estou atacando a mim mesmo. E aí, muitos usam desses artifícios para poder angariar aquela cabeça, aquela pessoa que está com o ori dela fragilizado. E para dizer, né? Eles não sabem fazer, mas eu sei. Infelizmente, esse tipo de pessoa existe muito, né? Não espera a sua hora de ser aplaudido e sempre arruma um defeito na cerca do vizinho. Porque, infelizmente, Babá, eu acredito muito no que o senhor falou, que 90% hoje, vamos supor, se alguém sair da sua casa e for na casa do fulano, lá na casa do fulano ele vai dizer que tudo que o senhor fez foi errado. Né? E eu acho que isso eu acho que é até uma falta de ética, de compromisso com o sagrado, com o religioso, né? E com o ser humano também. Você, quando ataca o outro, você está atacando a sua própria religião também. Você está atacando a si mesmo. E você pode, sim, ter outros argumentos para ter aquele filho de santo na sua casa. Ou, na verdade, você não precisa ter argumento nenhum, porque a partir do momento que você é um sacerdote, você tem que acreditar que aquela pessoa vai para sua casa se for desígnio do orixá dela. Se não for, ela não vai para sua casa, ela vai jogar com você e você pode até usar os argumentos venha para cá, porque eu faço, eu aconteço, e a pessoa pode até naquele momento ir, mas ela não fica. Ela não fica por quê? Porque você foi leviano
Entendeu? A pessoa, o sacerdote que faz isso, ele está sendo leviano não só com a pessoa, ele está sendo leviano com o orixá, porque ele está desconstruindo as noites que o outro pai de santo ou mãe de santo ficou acordado para fazer as obrigações daquele filho. Ele está desclassificando aquele joelho no chão que ele colocou, o dinheiro que aquele pai de santo muitas vezes gastou do bolso dele para ajudar aquele filho, para ter mais uma cabeça, para ter mais um filho de santo. E que, infelizmente, em muitas casas de candomblé, esse tipo de respeito acabou. Mas se o senhor prestar atenção, pai, nas casas matrizes da Bahia, o senhor não vê um filho de santo sair do Gantuá e ir tomar obrigação no Afonjá. Porque ambos não permitem. A pessoa pode até sair de uma casa matriz, mas ela não consegue tomar obrigação em outra. Porque as casas matrizes, elas se respeitam entre elas. Então você nunca vai ver a Casa Branca dar obrigação num filho de santo do Gantuá ou da Muritiba. Você não vai ver as pessoas terem essa rivalidade, essa dualidade, essa coisa de desconstruir um axé, uma casa matriz, desconstruir a ideologia ritualística, a liturgia da outra. Elas se respeitam, mesmo cada uma tendo as suas peculiaridades, suas formas de culto e práticas de culto, porque de uma para outra o culto se difere em algum momento, mas todas se respeitam. E por que, quando a religião sai da Bahia e ela se expande pelo Brasil, ou até vamos dizer pelo mundo, né? Isso termina, isso acaba. Porque as pessoas elas têm a guerra de que uma casa de candomblé de verdade, ela só é respeitada se ela tem muitos filhos. E isso não significa uma boa casa de candomblé. Sim. Uma casa de candomblé que tem muitos filhos, nem sempre ela vai ser a melhor casa. Porque uma casa que tem muitos filhos, inevitavelmente, aquele sacerdote vai conseguir dar atenção para a individualidade do problema de cada um. Entendeu? Isso é verdade. Hoje em dia, quando a pessoa ela te procura, ela procura porque ela quer uma palavra, ela quer um incentivo, ela quer escutar algo que o senhor fale a ela. Né? E se o senhor não pode dar uma atenção às pessoas, né, que tipo de sacerdote é esse? Porque até o padre, quando você vai na igreja, que você quer se confessar, o padre tem que lhe escutar. Se aquele padre não pode, mas vai ter outro que vai poder. Exatamente. E muitas vezes o que um filho de santo precisa é que você sente 5 minutinhos e escute ele. E que você dê uma palavra, dê um conselho, dê um afago naquele momento do problema. Ou que às vezes você pegue aquele filho de santo e leve ele na porta da casa de Exu e fale, vem aqui que eu vou passar uma farinha no seu corpo. Pode ser uma farinha, mas a fé daquela pessoa, junto com a sua fé, pode movimentar e transformar a vida daquele ser humano. Aí você pega uma casa de candomblé que tem 1.000, 2.000 adeptos, como é que esse sacerdote ou sacerdotisa vai conseguir dar atenção na singularidade para cada um? E, infelizmente, o candomblé não é uma religião que a gente consiga praticar de subir num púlpito, subir num altar e pregar uma palavra e ali está feito o candomblé. O candomblé ele depende disso aqui, ó, da mão de um sacerdote, jogando um búzio, fazendo um orô, passando um ebó. Muitas vezes de você botar uma água no chão. O candomblé é uma religião que depende disso, não de uma mão e um microfone. E quando você tem muitas pessoas, você não consegue fazer isso para todos. Isso é verdade. Babá, um assunto que todos querem saber e que é um pouco polêmico. O jovem no candomblé, qual que é a sua visão quanto ao jovem dentro da religião de matriz africana? O jovem no candomblé, eu acho que ele está trazendo um novo conceito para a religião. Importante lembrar que um novo conceito não significa mudar a liturgia, os dogmas, a prática no candomblé, né? Mas, por exemplo, eu associo muito o jovem ao novo tempo do candomblé, né? E o novo tempo a gente pode colocar como um dos benefícios a internet. Que a internet hoje em dia viabilizou muitas coisas no candomblé, né? A comunicação viabilizou muita coisa no candomblé hoje em dia. O candomblé de 20 anos para cá, ele se transformou muito. Não a ritualística,
mas a forma da condução, a forma a verbalização do candomblé mudou muito, né? Com essa nova era. E eu incluo nessa nova era o jovem. Porém, é importante que as pessoas pensem também que existe o jovem no candomblé, o jovem sacerdote, como eu, como o senhor, como diversos outros que nós temos aí, e que são muito bons sacerdotes, que têm um legado por trás de cada um, do que aquele que tem uma necessidade de suprir a sua vaidade de sentar numa cadeira de babalorixá ou ialorixá. Existem esses dois tipos de jovens. Então é importante que todos aqueles que procurarem um jovem no candomblé, procurem a história. Saibam de quem ele é filho, de quem ele é neto, de quem ele é bisneto, através de quem que ele fez santo, como é a história dele, a reputação dele dentro da casa de candomblé a qual ele é filho. Porque mesmo hoje em dia, eu não estando na casa do pai Walter, meu pai de santo é vivo. Vivo, tem o endereço dele na rua. O que ele iniciou. E eu digo para todo mundo, o pai Walter nunca deixará de ser meu pai de santo. Eu digo que eu sou afortunado, porque eu tenho pai e mãe de santo. O pai Walter começou a minha vida religiosa e amanhã deu continuidade. Então, o meu pai de santo é vivo. E eu falo com o meu pai de santo sempre. E eu tenho certeza, qualquer um que bater no portão, na porta do meu pai de santo, na rua Dona Antônia de Queiroz, ali no bairro da Consolação, ele vai dizer, Thales foi feito por mim, nasceu porque eu fiz muito ebó na mãe dele para ele nascer, porque ele ia morrer. Fiz o santo da avó, fiz o santo do pai, fiz o santo da mãe. Thales se criou dentro da minha casa. Muito do que ele aprendeu dentro do candomblé aprendeu comigo ensinando. Thales aprendeu a dançar candomblé comigo. Thales aprendeu a fazer ouro dentro da minha casa. Eu aprendi muita coisa com meu pai de santo. Então eu tenho uma história. Então é importante, e dentro do Ojonirê é a mesma coisa. Amanhã deu meus 3 anos e amanhã deu meus 7. Qualquer um que bater no Ojonirê, para tomar uma referência minha, vai ter a referência da minha mãe de santo também, ou de qualquer um daquela casa. Então é importante você saber qual é o jovem que você está procurando, dando a sua cabeça, acreditando, confiando, né? Porque aquele jovem ele tem que ter tido algum tipo de bagagem do candomblé. Sim. Dentro do candomblé. O candomblé Pelo menos o mínimo, a vivência, né? A vivência. O candomblé não é uma religião que você compra um caderno, um livro, ou entra no Google e você aprende o candomblé e aprende a praticar. E hoje em dia, até a internet ela foi muito positiva para algumas coisas e também para outras coisas ela Existe acabou... os dois lados, a dualidade que o senhor falou lá atrás, existe em tudo, né, Babá? Existe. Então, mas o jovem, eu acredito, eu tenho muita fé no jovem do candomblé, pai Anderson, porque eu vejo que o público jovem, que as pessoas, que essa comunidade jovem, eles têm muito trazido o candomblé, a religiosidade muito mais para perto de si. E isso não é só com o candomblé, é com diversas outras religiões. Se o senhor for olhar o grupo de jovens de muitas igrejas evangélicas, ele é extenso, ele é grande, ele é vasto. A renovação carismática que a Igreja Católica promoveu há alguns anos atrás, entendeu? Então as religiões elas estão se voltando para o jovem. As religiões elas não estão desclassificando os antigos, até porque principalmente nós no candomblé, que temos os nossos antigos, os nossos grandes abás, né, os nossos ebomes, como as nossas referências dentro do candomblé, pessoas com quem nós tomamos uma palavra, um conselho sobre uma situação, nós precisamos deles, nós não estamos desclassificando. Porém, muitos desses que construíram, que abriram essa estrada para nós podermos hoje em dia trilhar esse caminho da religiosidade, eles não conseguem, em algumas situações, acompanhar essa evolução do tempo. Se bem que eu vou dizer uma coisa para o senhor, Babá, eu vejo muitos senhores e senhoras no candomblé, muitas abás e muitos abás que eles estão mais antenados com a tecnologia e com a evolução dos tempos do que a gente, né? Mas às vezes alguns deles não conseguem acompanhar. Significa que ele perdeu o valor? Não, de maneira nenhuma. Porque o valor dele está na vivência dele dentro do candomblé, coisas que talvez nós nunca vamos viver. Coisas que nós nunca vamos viver. Acreditamos dentro do candomblé
que os nossos mais velhos, o porquê devemos respeitá-los? Porque eles estão mais perto de orixá do que nós. Então a palavra de um mais velho dentro do candomblé, sempre ela tem peso 2. Porém, o jovem ele está com aquela força de levar, de brigar pelo candomblé, de lutar, de mostrar o candomblé para o mundo. Entendeu? O jovem não tem mais vergonha. O jovem está tomando forma no candomblé, o jovem está tomando a cara do candomblé. Né? E com isso, aqueles jovens também, jovens simpatizantes, que tinham medo de se aproximar de um ebome, de um abá, que não sabe como se comportar nem nada disso, ele já consegue se aproximar de nós, que somos jovens dentro do candomblé, por entender que nós temos a mesma linguagem que eles. Mas que também existe a dualidade do ser humano. O que leva para o lado bom e o que também leva para o lado ruim. Né? Em tudo, né, Babá? Porque existe um bom sacerdote e existe aquele mistificador, mas não só no candomblé. Em todas as religiões que existem no mundo, não é, Babá? Exatamente. Mas eu vejo o jovem no candomblé como algo que traz junto na sua bagagem a expansão, a visibilidade para o candomblé. O novo, né? O respeito que os nossos mais velhos e que os nossos ancestrais sempre brigaram e lutaram. Os nossos ancestrais foram sangrados para impor o respeito pelo candomblé. Os nossos abás, muitos deles viveram a época da perseguição dentro do candomblé. Então eles souberam na pele o que é lutar por uma religião. Para nós hoje o caminho está muito mais fácil, mas porque eles abriram essa mata. Sim. Entendeu? Porém, a gente tem por obrigação continuar a missão deles dentro do nosso período de tempo, que o nosso tempo hoje em dia já é diferente do que eles viveram. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é continuar tudo isso e levar. Como daqui 50 anos, a minha luta, a sua luta, pai, e de muitos outros um dia vai ser vista por aqueles que nós vamos legar esse trabalho. E que o tempo deles vai ser muito mais à frente do que o nosso. Sim. E assim se dá a continuidade da religião e da vida. Entendeu? Então é assim que eu vejo o jovem dentro do candomblé, com uma continuidade dentro do tempo. Axé. Babá, um assunto muito polêmico, né? Que muita gente até manda solicitação, perguntas. E uma das perguntas que mais chama a atenção: qual a sua visão quanto à transexualidade, o transgênero dentro da religião do candomblé? Da forma mais comum possível, pai. Sabe por quê? Eu penso, o dia que a gente fizer parte de uma religião que julga o ser humano pelo gênero dele e que hoje, cientificamente, a ciência, a sociedade reconhece um transgênero, não é uma simples vaidade dele de usar uma indumentária de homem ou de mulher. Não, o transgênero não é isso. O transgênero, ele tem a alma daquele gênero que ele traz atualmente. Então, o dia que eu defender uma religião ou uma prática dentro da minha casa, eu não posso falar por uma religiosidade como um todo, até porque hoje o Airá é uma casa muito nova, mas eu posso falar sim por ela e pelas regras que lá dentro eu coloquei. Então o transgênero no Juairá, ele é muito bem aceito. Sabe por quê? Eu olho o ser humano como um todo e eu tenho certeza que o orixá não faz acepção de pessoas. Até porque quando o orixá vai tomar aquela matéria, aquele ará, aquele corpo, ele sabe das condições daquele ser humano. Exatamente. E quando aquele ser humano veio ao mundo, o Olodumare já sabia por que aquela pessoa viria, para que ela viria. Então, eu acho que não existe essa diferença. Eu acredito, Babá, que a diferença ela está dentro da cabeça do ser humano. Sabe o que eu penso, pai? O transgênero dentro do candomblé, ele tem um papel tão igual quanto o nosso. Porque ali dentro é um coração batendo. É um ser humano. E como eu disse há pouco, quem faz acepção de pessoas
infelizmente, é o ser humano, não é o orixá. O orixá, ele não escolhe cor, o orixá, ele não escolhe gênero, o orixá, ele não escolhe orientação sexual. O orixá não escolhe nada disso. O orixá, ele escolhe única e exclusivamente aquele coração, aquele ser humano. Então, o transgênero no Ojuairá, ele é respeitado com o gênero. Eu tenho, inclusive, um filho de santo que está para tomar obrigação no Ojuairá e que é transgênero e que eu já disse, ele é um transgênero homem, né? E eu já disse a ele, aqui dentro, se o seu atual gênero é masculino, você vai usar calça, você vai usar a sua batinha, o seu camisu, você vai ser respeitado como... Que é um ponto muito importante, né? A vestimenta, porque a gente escuta, Babá, diversas pessoas não concordam, eu respeito, então eu tenho esse dever de respeitar o ser humano como ele é. A gente vê hoje essa coisa de a pessoa, não pode, então eu respeito muito isso. Quem acha isso? Eu acredito que se a pessoa se identifica com aquele gênero, ele deve se trajar, ele deve se portar como tal. Porque imagina um homem trans, né? Com todos os traços masculinos, de barba, de tudo, botando uma saia. Eu não imagino isso, Babá. E não é nem isso. Eu acho que vai muito mais além, pai, da questão da aparência diante da sociedade, da comunidade candomblecista. Para muitos transgêneros, a indumentária que vai contra o atual gênero fere. Porque eu estudei já um pouquinho sobre a transexualidade, quase nada, eu não tenho total propriedade para falar, mas a indumentária imposta, ela pode ferir aquele transgênero. Porque para pensar, ele passa por todo o processo de transição que não é fácil, e aí... Quando ele passa por todo o processo... Fora os sofrimentos, a carga que aquela pessoa já traz de vida, né, Babá? Aí ele passa por todo o processo de transição e sou eu, enquanto religioso, líder do Ojuairá, que vou impor àquela pessoa que ela só pode praticar a fé dela se dentro do meu terreiro, se dentro do terreiro de Airá, que não é meu, que é do Deus, ela fizer como eu quero. Porque eu tenho certeza... que a Airá nunca viria em terra para dizer bote uma saia. Sabe por quê? A calça dentro do candomblé é um costume europeu. A religião na sua matriz, ela conheceu calça após a colonização. Eu cheguei na África, no Benin, e o sacerdote do templo do Dambê, ele não estava de calça. Eu não sei como chama aquela indumentária que ele usa, mas que não era uma calça, era um tecido totalmente enrolado pelo corpo dele, mas que não existia duas pernas. Ele era coberto por um montante ali de tecidos. Então, não sou eu quem vou impor ao transgênero que ele use calça ou que ele use saia. O transgênero, se o gênero dele é masculino, no Ojuairá, se o atual gênero dele, né, é importante falar isso, se o atual gênero, se ele é um homem trans, ele vai usar a indumentária de um homem. Se ele é uma mulher trans, ele vai usar a indumentária de uma mulher. Eu nunca vou impor a uma pessoa a agressão, porque isso é uma agressão. Sim. Eu, como sacerdote, eu estou agredindo o transgênero de impor que ele coloque... Não só a vida, mas o corpo daquele ser humano. Eu estou agredindo ele de colocar ele com a indumentária que não faz bem a ele. E nos dias de hoje a religião ela não está para machucar ninguém dessa maneira. Então, lembrando que, pai, essa é uma visão minha, do Baba Thales, sacerdote do Ilê Ojuairá Xelgodô. Cada um na sua casa é rei. O candomblé, ele não é uma religião que ele tem, por decisão
uma grande matriz, como é a Igreja Católica, que o Vaticano é quem responde. Nós temos as nossas casas matrizes. E que mesmo assim, nós tendo as nossas casas matrizes, em algum momento, quando o candomblé vai saindo de lá da nossa matriz, em algum momento ele sofre algum tipo de mudança. E não há uma regimentação dentro do candomblé, infelizmente, que faça com que as casas todas tenham a mesma postura, né? Mas que, por outro lado, diante dessa questão da transexualidade, eu posso sim decidir o que acontece ou não dentro do Ojuairá. E dentro do Ojuairá, essa é uma posição minha. Eu não falo pela casa da minha mãe de santo ou pela casa de onde ela é filha. Eu falo pela minha casa. Eu acho que cada um tem que falar pela sua casa. Claro. Né? E eu não tenho que julgar se eles estão certos ou errados. Mas, pela minha filosofia e pela minha casa, pela cartilha do Ojuairá, o transgênero é aceito sim. O transgênero que bater na porta do Ojuairá, ele vai ser aceito da maneira que ele é e da maneira que ele se encontra e se reconhece. Axé. Babá, uma cantiga que lhe mexe, que lhe emociona, que lhe tira lágrima nos olhos. Na verdade é uma lembrança, né? E uma lembrança de diversos momentos bons. Minha saudosa, minha Abá, tia Valquíria de Oxum. Eu tenho diversos momentos na minha memória com ela e que ela cantava para mim essa cantiga, né? Ela difundiu muito, na verdade, essa cantiga pelo candomblé, mas eu tive a oportunidade de, em diversos momentos, tê-la cantando para mim e me ensinando, porque eu aprendi com ela essa cantiga, né? Kodide awaremu kodide Shoebionire gangairanqueira almon Oba kofien Xeremon awaboró Awaremu comonija Com cobalominho Beum sim, com cobalominho Beum sim, com cobalominho Beum sim, cabiecile. Axé. Babá, muito obrigado, a minha eterna gratidão pelo senhor ter me concedido essa entrevista, que é de muita valia, né? Todos nós aprendemos com cada palavra, com cada gesto, né? E com certeza essa entrevista foi um grande aprendizado. O meu muito obrigado. Eu é quem tenho que agradecer ao senhor por nos permitir ter voz diante de uma sociedade através do seu programa, através do seu canal, Babá. E acho muito importante esse trabalho que o senhor vem fazendo. E eu só tenho a agradecer em meu nome, em nome de tantos outros que também gostariam, muitos poderão estar aqui com o senhor. E os que não puderem, que não tiverem como, enfim, mas eu quero te agradecer por essa oportunidade de nos dar voz e de nos permitir também estar aqui com o senhor. Uma companhia pra lá de maravilhosa. Obrigado. Gratidão, Babá, de verdade. O meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. Amém, Axé, Namastê, Aboru Aboye, que assim seja.